pessoal, hoje a gente vai estar falando aí sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela trata da interação entre as cargas elétricas através da força elétrica. Vamos lá, a lei de Coulomb ela foi proposta pelo Charles Augustus Coulomb, né, portanto tendo esse sobrenome sendo colocado até mesmo na unidade de medida de carga elétrica. E o Coulomb ele tentou explicar e equacionar então como é que ocorre essa interação das cargas elétricas através do conceito de força elétrica, né? Então ele fala que a interação entre essas cargas elétricas, a interação quando eu falo é aquela ideia de atração e repulsão, né? Quando você tem cargas diferentes, elas se atraem e quando elas são cargas iguais, elas se repelem. Então ele coloca que essa interação de atração e repulsão ocorre por conta de uma força, que é uma força elétrica. Essa força, a gente vai falar aqui sobre a intensidade dela, mas ele coloca que essa intensidade da força ela ocorre tanto para atração quanto para repulsão. Apesar de sentidos diferentes, mas o fenômeno é o mesmo, é a força elétrica que ocasiona esses fenômenos. Então, olha só, ele coloca da seguinte forma, né? Que essas interações elas ficam mais intensas quando as cargas estão mais próximas umas das outras. Então, por exemplo, se você tem cargas que estão bem juntinhas, a força elétrica é mais intensa. Se as cargas estão mais afastadas, a força elétrica é menos intensa. Então, ó, quanto mais próximas as cargas elétricas, mais intensa é a força elétrica. Então, por exemplo, as cargas que interagem num átomo, por exemplo, sofrem forças de interação elétrica muito mais intensas do que cargas que estão afastadas, por exemplo, em objetos macroscópicos a distâncias, por exemplo, de 1 metro, 2 metros, né, que são muito maiores do que a distância do que essas cargas estão em um átomo, por exemplo. Então, a interação elétrica entre as cargas ela fica muito mais intensa quando você aproxima essas cargas elétricas. Outra coisa é o próprio valor dessa carga elétrica ou a quantidade de cargas elétricas do mesmo material. Então, quanto mais cargas elétricas ou quanto maior o valor dessas cargas elétricas do mesmo material, mais intensa é essa força elétrica. Então, quanto maior o valor da carga elétrica, mais intensa é essa força. Bom, só para exemplificar, então, se você tem aqui uma carga, por exemplo, positiva e negativa, a gente sabe lá dos conceitos, né, de indução que elas vão sofrer então uma atração. Essa atração ocorre então através da força elétrica de atração entre elas. Então, que a gente vai representar aqui pelo Fe. Então, Fe é a força elétrica de atração. Note que elas são iguais tanto na carga negativa quanto na carga positiva, por conta dos princípios lá da lei de Newton, né? A terceira lei de Newton fala que as forças elas atuam em pares iguais e opostos, né? Então, sempre que existe a carga puxando uma força puxando a carga positiva, você também tem em contrapartida uma força puxando a carga negativa e a carga positiva. Então, sempre tem esses pares aí e a intensidade dela é justamente essa força elétrica, o Fe. Lembrando então que essa força ela depende do valor da carga, como nós vimos ali, e da distância. Quanto maior a distância, menos intensa é a força. Agora, se você aproximar ela, se você diminuir essa distância, essa força fica mais intensa. Bom, o Charles Augustus Coulomb ele equacionou esse processo. Ele fez uma equação mensurar a intensidade dessa força, que é a seguinte, olha só. A lei de Coulomb é a força elétrica que é proporcional a uma constante K. A gente já vai colocar aqui que valor que é essa constante, vezes o valor das duas cargas, Q1 e Q2, ou seja, as cargas que a gente está colocando em questão ali, seja atraindo ou seja se repelindo. Então, apenas o valor delas, não precisa necessariamente na equação a gente utilizar o sinal. Normalmente a equação vem com o que a gente chama de módulo, né? O módulo ele representa uma questão onde a gente coloca apenas o valor em si, a grandeza em si do valor da carga, né? Mas a gente não coloca o sentido, ou por exemplo, se ela está sendo atraída ou repelida, se ela é positiva ou negativa. Mas eu deixei de lado ali só para ficar mais simples a representação da nossa equação. Mas a ideia é que o Q1 e Q2 é apenas o valor da carga elétrica. O d ao quadrado é a distância, como nós vimos ali, né? Depende da distância entre as cargas. Então esse d vai representar a distância entre elas. Então é por isso mesmo que ele está sendo dividido e com a proporção ao quadrado, descoberta aí através de processos experimentais, ele está sendo dividido justamente porque se essa distância a gente sabe que a força elétrica tem que diminuir. E é isso que acontece matematicamente aqui. Se você aumenta o valor que você está dividindo, o resultado tende a ser menor. Ao passo ali, por exemplo, os valores que eu estou multiplicando, Q1 e Q2, aumentam o valor. Então a equação ela só resume o conceito que a gente acabou de ver de maneira
é mais quantitativa. Só colocando aqui então a legenda, ó, o Fe é a força elétrica medida em newtons, a letra K é a constante, a gente vai utilizar sempre esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, não precisa gravar essa unidade de medida, só lembrar então que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 e Q2 são o valor das cargas elétricas medidas em coulomb, e o D é a distância entre as cargas elétricas medida em metros. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Qual a força elétrica entre uma carga de mais 30 nanocoulombs, mais 3 nanocoulombs e outra de menos 4 nanocoulombs, a uma distância de 2 milímetros? Então vamos lá, como é que a gente resolve esse problema? Vamos anotar as informações, olha só. A gente vai estar utilizando aqui então a equação da lei de Coulomb para calcular a força. E vamos anotar aqui, ó, o Q1, eu vou anotar aqui como o mais 3 nanocoulombs. Lembra que como é multiplicação, tanto faz quem vai ser o Q1 ou o Q2, tá? Tanto faz a ordem aqui. Aí você pode colocar o Q1 como sendo menos 4 também, não tem problema. Então olha só, mais 3 nanocoulombs vai ser para mim o Q1. Lembrando que o nano é um prefixo multiplicador, né, que a gente pode trocar ele por 10 a menos 9, né, para fazer a conta. Lembra lá da aulinha de prefixos multiplicadores. Então, 3 nanocoulombs é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 9 nanocoulombs. Ou, perdão, menos 9 coulombs, né? E o Q2, que é o menos 4 nanocoulombs, a gente pode trocar também o nano por 10 a menos 9, então fica menos 4 vezes 10 a menos 9 coulombs. A distância, ele deu ali, ó, 2 milímetros. Esse milímetro a gente também pode trocar pelo prefixo multiplicador. Então vai ficar, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 3, que é o prefixo do milímetro. E a constante K, que nós já vimos ali também, vai ser sempre 9 vezes 10 elevado a 9. Então essas são as informações que a gente vai colocar aqui na equação da lei de Coulomb. Então vamos lá, ó. Os valores vão ficar da seguinte forma, olha só. Força elétrica, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3 vezes 10 a menos 9, vezes 4 vezes 10 a menos 9, tudo isso dividido por 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Lembrando ali, ó, eu até coloquei entre parênteses para a gente não esquecer, o 2 vezes 10 a menos 3, todo ele está elevado ao quadrado. Então a gente não pode esquecer de fazer essa continha com esse número todo. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo para a gente resolver aqui, ó? Lá das aulas de multiplicação de potência de base 10, né, vamos começar pela parte de cima aqui, ó. Primeiro a gente vai multiplicar os números que estão na frente da potência, então o 9, o 3 e o 4. Então multiplicando tudo isso a gente tem 108. O restante a gente só repete, eu vou repetir ali as bases de 10, repetir a parte de baixo ali elevado ao quadrado, não mexi com o restante, só multipliquei ali o 9, o 3 e o 4, o resultado deu 108. Agora resolver aqui embaixo, olha só, o 2, esse 2 que está embaixo, ó, 2 vezes 10, ele está elevado ao quadrado. Então, eu vou elevar ele ao quadrado normalmente. 2 ao quadrado vai dar 4. E os expoentes ali, ó, menos 3 e o 2 do quadrado, lembrando lá das aulas também de potência de base 10, né, quando você tem um expoente elevado a outro, você multiplica os dois. Então, ali, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Ajeitando aqui na parte de baixo, ficou 4 vezes 10 é menos 6. O restante lá em cima eu não mexi em nada, eu só repeti os números. Então ficou 4, né, 2 ao quadrado, e 10 elevado a menos 6, porque eu multipliquei os expoentes ali, ó, menos 3 e o 2. Agora resolver essas potências aqui, ó. O que a gente faz aqui, qual que é a regrinha? Eu tenho 3 potências de base 10. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então eu vou fazer mais 9, menos 9 e menos 9. O resultado vai dar menos 9. Então eu vou conservar a base 10 com o expoente menos 9. Agora é a regra da divisão de potência de base 10, né? Então, como é que eu faço esse processo de divisão? Eu vou dividir primeiro os números que estão aqui na frente, então 108 dividido por 4. 108 por 4 vai dar 27, e o restante é só repetir. Agora, como é que eu faço aqui a divisão das potências, né? Da base 10? Então, eu vou conservar a base 10, eu vou jogar essa base 10 aqui do 6, eu vou jogar para cima com o sinal positivo. Lembra lá da regrinha que a gente fez lá? A gente joga o 10 a menos 6 para cima com o sinal do expoente trocado, então vai ficar assim, ó, 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a sexta. Então, só joguei aquele 10 a menos 6 para cima. Agora eu volto para a regra da multiplicação. Qual que é a regra da multiplicação? Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai dar menos 9 mais 6 vai dar menos 3. Então, vai ficar aqui 10 elevado a menos 3. Então, a resposta aí, 27 elevado a 10 a menos 3 newtons, né? 27 vezes 10 a menos 3 newtons. O 10 a menos 3 indica, então,
que isso aqui é 27 milinewtons, ou seja, uma força bem pequena.